Estamos aqui para falarmos acerca da atividade prática que vocês vão ter que realizar em casa acerca de preparação de soluções. Então, nós vamos fazer a preparação da solução de sumo em pó, não é? Que se pode beber em casa. Então, nós tínhamos dado algumas regras de laboratório, em que no laboratório vocês têm que sempre ter atenção à supervisão do professor. Neste caso, como a atividade vai ser realizada em casa, solicito que seja feita com a supervisão de um adulto. Então, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de um copo transparente, um copo que tenham em casa, transparente, que é para vocês poderem ver diferenças de cor, garrafa de plástico de 500 centímetros cúbicos, aquela garrafa normal que vocês têm de meio litro. Depois temos uma colher normal de cozinha, um funil, balança de cozinha, uma garrafa com água para poderem misturar com o sumo e um pacote de sumo em pó. Pode acontecer que muitos de vocês não tenham, por exemplo, uma balança, mas normalmente os pacotes de sumo têm a indicação da quantidade. Pronto, se não tiverem uma balança, para verem qual é a massa, utilizam a indicação que vem no pacote. De que modo é que vocês vão proceder? De maneira que vocês vão realizar esta atividade? Quais são os passos que vão seguir? Então, primeiro vamos medir a massa do copo transparente, porque muitas das vossas balanças, quem tem balança, não tem aqui a indicação de uma teclazinha que se chama tara. O que é que isso significa? Nós colocamos o copo cá em cima, nós já sabemos que o copo tem a sua massa, não é? E com essa tecla, clicando nessa tecla de tara, nós conseguimos tirar o valor da massa do copo. E depois, quando colocarmos lá o sólido, já é só mesmo a massa do nosso sumo. No entanto, para as máquinas, para as balanças que não têm esta tecla, que medidas é que nós temos que fazer? Medimos a massa do copo transparente, vamos registar o seu valor. Ou seja, temos aqui massa do copo, eu vou imaginar que a massa do copo são 200 gramas. Pronto. Depois a seguir coloco o conteúdo do pacote de sumo do pó dentro do copo e vamos registar o valor que nos indica. Vamos imaginar que a massa do copo mais o sumo, não é? O pozinho, vai me indicar que são 300 gramas. Então, adiciona água. O que é que eu vou fazer para saber qual é que é? Então, massa do copo transparente, já posso ir completando aqui, 200. Massa do copo mais o conteúdo da saqueta, 300. Então, a minha massa da saqueta de sumo, a massa do soluto, vai ser a massa do soluto, que é a massa do sumo, vai ser os 300 menos os 200, ou seja, 100 gramas. Vamos colocar aqui 100. O volume, já vamos ver. Então, adicionamos a água e agitamos com a colher até total dissolução do sumo em pó. Mexemos até que desapareça o pó do sumo. Transferimos a solução com a ajuda do funil e da colher para a garrafa de plástico de 500 centímetros cúbicos. Podemos não ter o total dos 500, até dá jeito, não é? Transferimos isso e depois vamos lavar o copo, porque há sempre restos de pó que ficam, e transferimos também para a garrafa de plástico. Colocamos a rolha na garrafa e vamos agitar de modo a que toda a solução fique igual. Por fim, adicionamos água até enchermos a garrafa, até ficarmos com o volume de 500 centímetros cúbicos. Então, qual é que vai ser o volume da solução? Vai ser 500. Depois, vão registar aqui as vossas conclusões, vão pensar como é que preenchem isto. Claro, para preparar a solução foi necessário medir não vamos considerar aqui sulfato de cobre, vamos colocar sumo numa e medir o volume até para fazer o total de questões pós-laboratoriais, identificar o soluto e o solvente, isto é para me entregarem, calcular a concentração da solução em gramas por centímetro, calcular a mesma concentração, mas agora em unidades, em grama por decímetro, explicar qual é o significado do valor da concentração, o que é que significa a concentração, já vemos isto em aulas anteriores, e vamos explicar como é que nós faríamos para obter uma solução mais concentrada a partir da solução que já preparamos e através da solução que já preparamos também uma solução mais diluída. Depois temos aqui um conjunto de exercícios que precisamos de fazer.
pretende-se preparar 0,6 de uma solução aquosa com esta concentração. Precisamos da massa, que não sabemos. Depois temos aqui qual é a concentração, temos qual é a massa e não sabemos qual é o volume. Para vos ajudar nestes cálculos, eu tenho aqui alguns exercícios para ajudar. Então, que massa de dicromato de potássio é necessária para preparar os 0,100 centímetros cúbicos de uma solução com esta concentração? Então, temos aqui os dados. Concentração é 0,500. Não sabemos a massa, mas sabemos que o volume é 0,100. Vamos à nossa fórmula. Concentração igual à massa a dividir pelo volume. Sabemos que a concentração é 0,500. Não sabemos a massa, mas sabemos que o volume é 0,100. Se está aqui a dividir, passa para o outro lado a multiplicar. Como é que eu vos ensinei? Também podem colocar aqui um e fazerem como se fosse uma regra 3 simples. Massa igual a isto vezes isto, a dividir pelo meu 1. Está bem? Dá 0,05 gramas. Então eu já sei que a massa de dicromato que eu vou medir para fazer esta solução é 0,05 grama. Aqui temos uma que tem a concentração e precisamos de saber qual é o volume. Calculo o volume de uma solução de permanganato de potássio, cuja concentração e tem esta massa. Então, sabemos a concentração, 0,250, sei neste caso qual é a massa, mas não sei qual é o volume. Concentração igual à massa a dividir pelo volume, substituo a concentração pelo 0,250, a massa pelo 0,0500, volume não sei, então coloco outra vez aqui o meu 1 e já sei que vai ser 1 vezes 0,05 a dividir pelo 0,250, que vai dar 0,200 decímetros cúbicos. Então já sei que o volume que eu vou precisar são 0,200 decímetros cúbicos, ou seja, 200 centímetros cúbicos. Então agora temos aqui um problemazinho para depois vocês fazerem, não é? Tendo em atenção o que foi aqui explicado. Suponho que pretendes preparar 200 centímetros cúbicos de uma solução de cloreto de sódio com esta concentração. Precisam de indicar qual é o material, qual é a massa de cloreto de sódio, temos o volume e a concentração, e depois explicar os diferentes passos que vocês até já têm lá em cima. Pronto, espero que com isto vos consiga ajudar, está bem? E que a vossa atividade corra o melhor possível.